Salve guerreiro, professor Heitor Ferreira, iniciando com você aqui uma aula introdutória para a Idade Média. Muita atenção, o nosso foco aqui será o declínio de Roma Ocidental, lá em 476, e o processo de ascensão dos reinos bárbaros. Muito atenção para um detalhe, somente um reino bárbaro conseguiu lograr êxito e nós veremos este reino em instantes. Quando a gente começa a pensar em declínio de Roma Ocidental, a queda do Ocidente romano e a ascensão dos reinos bárbaros, eu preciso entender que existe um elo de ligação. Com a queda de Roma em 476, Roma Ocidental, inicia-se o que nós chamamos de Idade Média. Olha que interessante. A Idade Média tem como marco divisor o processo de ascensão dos reinos bárbaros com as invasões bárbaras. Ah, professor, quais bárbaros invadiram Roma? Aí nós podemos demarcar para vocês: visigodos, ostrogodos, os anglo-saxões, francos, suevos, eslavos. Muitos povos bárbaros invadiram Roma Ocidental naquela fase final do Império. Pô, beleza, professor. De todos os reinos bárbaros, houve algum que conseguiu lograr êxito, professor? Sim, os francos. Dentre uma grande ramificação de povos germânicos, os francos conseguiram lograr êxito neste processo de edificação do que nós chamamos de Idade Média. Então eu preciso entender o seguinte: após as invasões bárbaras, vai ter início na Europa o processo de ruralização, a infeudação. Então eu vou fechar o comércio, tá? Eu passo a viver para a subsistência, eu vou fragmentar a Europa em feudos. Este processo, que nós chamamos de feudalismo, Idade Média, ele vai do século V ao século XV. Porém, o nosso recorte histórico temporal de hoje é entre o século V e o século IX. O processo de ascensão e declínio dos reinos bárbaros, tá? Dentre todos os reinos bárbaros, somente o reino dos francos conseguiu lograr êxito, tá? E aí, dentro deste reino dos francos, eu tenho que compreender que existem duas vertentes para o reino dos francos. Quais são elas, professor? Eu tenho a vertente 1, que nós chamamos de dinastia merovingia. Tá? Olha que interessante. Os francos, quando invadiram Roma Ocidental, buscaram o apoio da igreja. Olha só, Igreja Católica, né? Uma instituição que vinha sendo edificada ao longo de todo o Império Romano, tá? A única instituição que vai sobreviver à invasão bárbara. Olha só, dentre todos os reinos bárbaros, os francos aceitaram se submeter ao poderio da Igreja Católica. O processo de conversão. Então, os francos deixarão de ser politeístas, de acreditar no Valhalla, de acreditar nos seus deuses, para centralizar a sua crença, a sua fé e a sua concepção religiosa em um único Deus. Por isso então que o reino dos francos foi o único que ganhou ascensão dentre todos os outros reinos bárbaros? Sim, por isso. Os demais reinos bárbaros não conseguiram espaço e projeção na Europa porque a população temia eles. Como o reino dos francos aceita a conversão e passa a ter a Igreja Católica como sua aliada, nós vamos ver um processo de crescimento. Inicia-se com a dinastia merovingia, já citada anteriormente, e ela consolida-se com o Império Carolíngio. Olha que interessante, o Império Carolíngio dos francos, existe uma semelhança muito clara entre o Império Carolíngio e o Império Romano. A Igreja Católica vai ordenar, vai organizar, vai definir e vai garantir o processo de ascensão deste Império Carolíngio. Tá? Ele começa a ter uma expansão, começa a ter um largo crescimento. Este crescimento, de forma direta, vai aparecer na figura, em especial, do senhor Carlos Magno. Tá? Dentre todos os imperadores da fase do Império Carolíngio, Carlos Magno vai ser o grande conquistador. Ele começa um processo de ampliação. Olha só que interessante, uma ampliação dentro do Império Carolíngio, similar ao que Roma fez, há alguns anos ou vários anos atrás, e a igreja apoiando tudo isso.
Quando Carlos Magno deixa o trono, tá, sucede o seu filho, Luís o Piedoso. Luís o Piedoso não tinha as mesmas características de governo como tinha o seu antecessor, papai Carlos Magno. Como consequência, quando Luís o Piedoso vai deixar o trono, ele vai vir ali à tona a ideia de fracionar o Império Carolíngio em 3 partes, que nós vamos chamar aí de Tratado de Verdun. Em 843, o Tratado de Verdun vai fracionar o Império Carolíngio em 3. Eu tenho Lotário I, eu tenho Carlos o Calvo e eu tenho Luís o Germânico. Olha que interessante, quando ocorre o processo de fracionar o Império Carolíngio em 3, a Igreja Católica, que já havia visto uma fragmentação de poder, onde, professor, no Império Romano Ocidental e Oriental, de imediato já vai dar bela tchau, bela tchau. Então a Igreja Católica abandona o Império Carolíngio ali no século IX. Como consequência disso, o Império Carolíngio vai ruir. Acontecendo na Europa, então, um processo de enfeudamento total. Então, detalhe, quando eu penso em Império Carolíngio, fraciona-se a dinastia Merovíngea e o Império Carolíngio entre os séculos 5 e 9. No século 9, rui e toda a Europa entra na face, né, do feudalismo, fragmentação em senhores feudais, os feudos bem organizadinhos. Beleza, galera? Espero ter contribuído um pouquinho. Aguardo você nas próximas aulas. Bons estudos e valeu!